Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ative Seu DNA e Valnice Milhomensa. Aqui nós contamos estratégias e ferramentas para o seu crescimento espiritual, emocional, mental e físico. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se aqui, compartilhe com outras pessoas que você acha que é importante ouvirem essa mensagem. E o tema de hoje é um tema muito incrível. Acho que todo mundo já pensou, passou por uma situação assim. O tema é lidando com pessoas difíceis. Como fazer para lidar com pessoas difíceis? Então, eu estou aqui, já vou passar essa pergunta, né? Queria perguntar isso para você. Como fazer para lidar com pessoas difíceis? Se você já passou por essa situação. Por que a gente acha que as pessoas são difíceis? Começa logo com a nossa autoimagem, eu sou melhor do que todo mundo. Às vezes com o nosso orgulho, às vezes com o nosso próprio orgulho. Porque nós somos difíceis, quem é que não tem problema? Se a gente parar pouco... Então a gente fala assim, deve ser na nossa oração, quando a gente fala, como lidar com essa pessoa difícil, Deus deve falar... Tá bom, senhor perfeitinho. Tá bom, senhor perfeitinho. Como é que a gente trata Deus, né? Como nós tratamos Deus, Deus tem tanta paciência conosco. Acho que, primeira coisa, a graça e a misericórdia, que são dons divinos para compreender as pessoas. O que eu descobri na minha jornada, que vai longa? Eu entrei no seminário com 17 anos, com 18 eu já tinha que lidar com pessoas. E o primeiro lugar onde eu trabalhei, com 18 anos, eu tinha 18 anos. O seminário onde eu estudei, você tinha que fazer a parte prática em igrejas da cidade, lá no Recife. E mandaram para uma igreja onde tinha muita gente da favela. E tinha um grupo de adolescentes na escola dominical. Não tinha professor que aguentasse esses meninos. E qual foi o meu trabalho? Ser a professora destes adolescentes. Ser a professora. E eu era quase um adolescente com eles, né? Eu tinha 18 anos. E tinha um bairro lá chamado Brasília Teimosa. A Brasília Teimosa, favela, um povo muito pobre. Mas eu amei aqueles meninos. Eles andavam comigo, a gente brincava, íamos para Brasília Teimosa. E eles se apegaram tanto a mim, que eles faziam tudo o que eu queria. E eu descobri logo assim, na minha primeira experiência, que a melhor maneira de lidar com pessoas difíceis é compreendê-las. Porque geralmente essas complicações que as pessoas manifestam é por causa de problemas que elas vivem, sofrimentos em casa. Quando fomos ver de onde é que vem, não tem pai, não tem mãe, largado, sem amor, sem carinho, sem nada. Então, quando chega ali e encontra alguém que abraça, que ama, que aceita, você vê que o comportamento muda. Na realidade, as pessoas mais problemáticas são as que mais precisam de compreensão e de amor. E, claro, eu com 18 anos tive essa primeira experiência, não tive dificuldade, porque realmente eu amava. E eles eram tão maravilhosos, andavam comigo, a gente brincava, ia fazer visita lá em Brasília Teimosa, porque eu nunca cheguei para repreendê-los, para dizer uma palavra negativa. Não, era o amor, simplesmente, amar. A pessoa vai se desarmar. Então, queridos, eu estava aqui com um provérbio: qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honrarias. E tem a versão aqui, a versão transformadora, que diz assim: evitar contendas é sinal de honra.
Apenas o insensato insiste em brigar. Então, quando eu estou lidando com uma pessoa, em vez de ficar brigando, vou brigar com ela, a minha briga não muda a pessoa. E não tem jeito, nós vamos conviver com gente difícil no trabalho, na escola, em casa, na família. Às vezes é seu filho, às vezes é seu marido, às vezes é sua esposa, às vezes é sua mãe, seu pai. Você não pode desprezá-los, são pessoas difíceis. Eu diria, eles não estão precisando da sua rejeição, eles estão precisando da sua aceitação. Ame-as. Simplesmente ame-as, e elas serão transformadas. Houve um homem, ele já partiu para a eternidade, bastante idoso, ele era um judeu, criado como órfão num ortodoxo, era orfanato, ortodoxo, mas o menino era insuportável, era órfão, Moris Cerrulo, criado como um ortodoxo judeu. Mas o menino era arisco, não queria ninguém perto, era terrível. E havia uma enfermeira que trabalhava no orfanato, era uma enfermeira evangélica. E aquela enfermeira começou a olhar para esse menino, para esse adolescentezinho, começando a adolescência. E ele, sempre, ela insistia em amá-lo, chamar para perto, e no começo era difícil, mas terminou conquistando, porque geralmente essas pessoas, quando alguém se aproxima, ela pensa, mais uma rejeição. E até porque tudo que elas aprontam, o que é que elas recebem? Repreensão, condenação e adjetivação. Você é um rebelde, você é intolerante, não tem que aguente com você, você é uma... Aí isso ainda vai criando um problema maior, a pessoa vai se deprimindo. Mas você chega, a despeito, a pessoa trata mal, mas você trata bem. Aliás, é um provérbio, né, que se a gente trata bem, amontoa brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Essa questão é até muito importante, que a gente vê pais amaldiçoando seus filhos, né? Ah, esse menino é burro. Às vezes ele não estudou muito bem, não tirou uma nota muito boa. Então, profetiza aquilo e acaba criando aquilo na personalidade da pessoa. Aí eu sou burro mesmo, aí eu não consigo, porque aquilo vai reverberar na vida adulta dele, né? Ah, você é burro, você é preguiçoso, se por acaso ele às vezes não arrumou a cama naquele dia, você é preguiçoso. Então, tomar cuidado com essas coisas, que você está alterando a identidade da pessoa, né? Você está mexendo na identidade. E você está taxando. E, assim, taxando seu próprio filho com esse selo, né? Então, selo de preguiçoso, selo de burro. Problemático. Melhor um selo de você... tinha uma história muito bonita, eu vi uma história linda num filme, que o pai, todos os dias, ele deitava com o filho na beirada da cama, e ele falava para ela, né? Era uma menina, então falava para ela: como você é linda, você é guerreira, você é inteligente, você é carinhosa, você é doce, você é dócil. E aí, um dia o pai ficou mais tarde no trabalho e não conseguiu chegar a tempo para fazer a filha dormir, né? E aí ela se levantou e foi buscá-lo, e ficou esperando na sala, né? E ele falou: mas você não foi dormir? Não, papai, porque você não tinha me dito o que eu era. Então, eu não consegui dormir, porque eu não soube o que eu era. Então, muitas vezes, os pais, não só os pais com os filhos, mas nesse caso você acaba até consolidando mesmo a identidade, mas os amigos, os colegas, os familiares, no trabalho, você pode estar taxando mesmo, colocando um selo numa pessoa. Aí você fala da questão dos pais verbalizarem esses adjetivos negativos. Aí o que ocorre? Porque como está mexendo na identidade, quando elas vão para o mundo lá fora, vão se deparar com o quê? Rejeição. Porque a conduta dela é problemática. Ela não sabe quem ela é. A autoimagem dela está totalmente destruída. Então, ela vai ser aquela pessoa agressiva, ou vai ser aquela pessoa... Porque uns reagem explosivos e outros se fechando. Tudo tem uma raiz só, é a rejeição. São profundas raízes de rejeição. E onde é que existe a rejeição? Gente,
onde faltou amor, compreensão e aceitação. Deus fez a nossa personalidade dependente para crescer saudável desde a infância, com a necessidade de receber amor, compreensão, aceitação. Onde não houve isso, na gestação, durante a gravidez, na primeira infância, as pessoas vão crescer com essa rejeição que se manifestará de diversas formas. Ou a pessoa que vai ser sufocada, que nunca se expressa, ou aquela que é agressiva. Então, meu conselho vai ser sempre esse: ame, compreenda, porque a pessoa vai mudar. Como muda? Eu tive uma experiência em África, porque tudo quebrava, estávamos no comunismo, faltava muita coisa, e o povo vinha de fora para trazer comida e tudo. E no meu apartamento, de repente, sumiram as coisas, sumia. Aí eu perguntava ao meu empregado: Batista, o que aconteceu? Ele me chamava menina, né? Menina, não sei, mas não fui eu e tal. Aí um dia, ele chegou e descobriu: os meninos que têm uma chave que dá aqui. Adolescentes. Então são eles. O que eu faria? Podia ir falar com os pais, mas não fiz isso. Eram 2 meninos. Eu chamei em casa. Preparei uma mesa, um lanche, muito ali, na minha sala. Sentei-me com eles. Peguei um pedaço de papel para cada um, a caneta. Aí falei: olha, entendi que vocês vieram aqui, mas eu queria conversar com vocês. A primeira coisa, coloque aqui o que é que você tirou daqui de casa, né? Cada um, para ver se ia bater, não é? E eu disse: olha, não vou falar com o pai de vocês, eu perdoo vocês, mas isso é porque vocês não conhecem Jesus. E eu falei do amor de Jesus, dei um lanche maravilhoso para eles. Você sabe que eles se tornaram guardas da minha casa? Chegavam aqueles caminhões com as coisas que ficavam estacionadas. Olha, estou guardando, estou vigiando para ninguém tocar nada seu. Como é que eu ganhei aqueles ladrõezinhos? Eu os amei. Eu não os tratei como ladrões. Eu os trouxe aqui, dei um lanche. Alguém que estava dizendo, dar um presente para eles, você. Mas porque o amor, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então eu só posso dizer, lidar com a pessoa problemática, sempre lidaremos. Mas comece a pensar, quem é mais problemático precisa de mais amor, de mais compreensão, porque nessa conduta ela evidencia que houve falta em sua formação de ser amada, compreendida e aceita. Maravilhoso, muito maravilhoso. Isso, na verdade, remete a uma coisa muito importante que a gente tem de neurociência. E muitas vezes o ser humano ele tem essa tendência de querer mudar o outro, né? Quando ele lida com alguma coisa que ele não sabe muito bem, ou se uma pessoa que ele julga ser difícil, ou mais ou menos difícil, ele quer mudar o outro, né? Com essa necessidade de mudar o outro, mudar o ambiente. Se um ambiente não está bom, se uma cidade não está boa, se não está acontecendo coisas de acordo com a vontade dele, às vezes ele quer mudar, simplesmente ele quer mudar. E ele carrega dentro dele aquilo, né? Vai carregar toda a bagagem dele para outra cidade, então já não vai dar certo de novo, naquela cidade vai acontecer o mesmo problema. Tem um estudo de neurocientista que mostra muito bem isso, que a gente não consegue mudar o outro, a gente só muda. Eu só mudo cabeça de Valnice se eu abrir com traumatismo craniano, ou então com câncer ou uma doença. Mas você pode mudar de uma forma diferente. Então, mudar pelo amor, né? Por aquelas sensações e por aqueles sentimentos que a pessoa vai começar a sentir, vai começar a desenvolver a partir do estímulo dela de fora, né? Que ela nunca viveu isso, e isso vai despertar nela estímulos que ela nunca teve. Claro, mudança radical. Eu falei aqui do menino, do órfãozinho, e a enfermeira terminou dando o Novo Testamento para ele começou a ler, ele teve uma experiência com Jesus, com 14 anos. Mas aí, como era um
ortodoxos. Chamaram numa noite fria o menino. Você vai ficar com Jesus como cristão? Então vai embora. Então ele foi expulso do orfanato, com a roupa do corpo. Aí ele saiu. Quem ele conhecia fora do orfanato? Só aquela enfermeira que morava em outra cidade. Aí ele chegou onde estava o trem, mas ele não tem dinheiro. Ele fechou os olhos. Se Jesus é uma realidade, ajuda-me. E ele, de olhos fechados, ele sentiu como se houvesse alguém que encostasse de um lado e do outro, aquecendo. Quando ele abriu os olhos, ele estava na cidade da enfermeira. Ele se tornou um evangelista mundial, Maurice Cerullo, um ministério no mundo inteiro, levando milhões e ajudando os judeus. Tudo porque o amor de uma enfermeira transformou a identidade e curou a rejeição. E às vezes essas situações que aparecem na nossa vida, ou essas situações aparentemente difíceis, essas pessoas aparentemente difíceis estão formando em nós o caráter que nós precisamos desenvolver para a nossa missão, né? E eu queria perguntar isso para você, se você vê alguma função dessas pessoas difíceis ou dessas situações difíceis na nossa vida. Claro, porque eu criei um provérbio, né? Quem trabalha comigo tem que decorar. Deus, na sua economia divina, não permite experiências desnecessárias. Mas no meio de todas elas, está forjando em nós uma identidade apropriada para o 100% que Ele tem para a nossa vida. E uma das coisas, o que Deus quer de nós, para nós sermos plenos, alcançarmos a plenitude da vida, da felicidade, é restaurar em nós nossa identidade. E a nossa identidade, ela é encontrada em Cristo, ser como Jesus, formar o caráter. Mas como é que este caráter é formado? Através de experiências com os nossos irmãos. Porque essas dificuldades vão construir em nós um valor tremendo do perdão, da paciência, da tolerância, da graça, da misericórdia. Eu tive uma experiência fortíssima em África, porque eu encontrei um líder, meu Deus do céu, colérico, era um português. E eu tive uma chamada para a África. E eu cheguei lá com 23 anos, tímida que só. E aquele líder forte, enérgico, brigavam mesmo, era um negócio assim. Bem. E eu queria trabalhar com os africanos, eu me preparei para a África. E da igreja não tinha um negro. Meu Deus! Eu entrei em crise, eu não conseguia dormir. Mas aquele homem que personalidade difícil, aí me pôs a vender Bíblia de lugar em lugar, e eu naquele conflito, tudo. Que temperamento difícil. Aí, de repente, eu comecei a desenvolver um sentimento ruim. Olhava para ele, seu hipócrita. Ai, meu Deus, perdoa. Eu não posso pensar nisso. Quando eu lhe digo que eu não nasci ontem, né? Eu venho de muitas experiências para chegar a essa idade. Calma, serena e tranquila. Não me defendo, não critico. Claro que eu já passei por muitas fornalhas na minha vida, né? Na formação do caráter de Cristo, lidando com gente assim, tão difícil. Meu Deus, tem que perdoar. Aí, de repente, eu vou ler um livrinho de Hannah Dawson. Aí diz, nós somos como o barro, né? Deus quer moldar em nós o vaso. Mas, às vezes, Ele tem que nos amassar. Então, as pressões, aí diz, os nossos irmãos são os nossos vidros de remédio. Aí diz, quanto mais amargo, melhor. Para quê? Formar o nosso caráter. Como é que eu vou aprender a perdoar? Se alguém não pecou contra mim, como vou aprender a ser paciente se alguém não testa a minha paciência? Eu tenho cada experiência em África, né? Eu resolvi trazer as meninas para morarem comigo. Mas as meninas, elas vêm do mato mesmo, sabe?
E, meu Deus do céu, saia do banheiro, eu tinha que volta. Jogava no chão as cascas do que comia e tal. E tinha uma empregada. Aí uma menina de uma tribo, outra da outra, e a empregada da outra. Santo Deus. Eu ia para o instituto, a empregada não tinha chegado. Eu voltava, ela já tinha saído, porque não queria cozinhar para as meninas. E era aquela coisa, e a briga das tribos dentro de casa. Eu disse, Senhor. Aí um dia eu disse para Deus, eu vou despedir, mas eu não faço nada sem orar. Fui orar. Ai, Senhor. Aí Deus fala comigo. Vai conservá-la 1 ano, para aprender você a ser paciente. Eu disse, uau, estou na escola da paciência. Graças a Deus eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a orar em línguas. Aí quando eu via tudo errado, aquela briga de tribos e da empregada, aí eu começava a orar em línguas. Daqui a pouco eu vi que elas se tornaram amigas, a empregada com as outras. Resolveu o problema, porque agora eu estava com paciência, né? O propósito de Deus, dessa confusão das tribos na minha casa, me ajudou a ser paciente. E eu nem sabia que todas essas experiências difíceis, com pessoas difíceis, com esses vidros de remédio tão amargos, teve várias, tá? Estavam me formando para esse ministério no Brasil, chegar aqui, levar bomba de todo lado e tranquila, ama todo mundo, perdoa todo mundo, compreende todo mundo. Sim, você tem razão. Nessas experiências difíceis, Deus está formando em nós o caráter de Cristo. Amém, aleluia! Então, hoje encerramos aqui esse maravilhoso podcast. Fique atento ao nosso próximo podcast e não esqueça de compartilhar essa mensagem.